15. A Condessa Rostova, na companhia das filhas e dos já numerosos convidados, estava no salão. O conde levara os homens para o seu gabinete, servindo os cachimbos turcos da sua coleção. De vez em quando saía e perguntava: ainda não chegou? Esperavam Mária Dmitrievna Akrosimova, alcunhada na sociedade de Terrível Dragão. Senhora que era famosa nos meios mundanos, não pela riqueza ou honras, mas pela frontalidade de espírito e pela simplicidade franca do trato. Mária Dmitrievna era conhecida na família real, era conhecida em toda a Moscou e em toda a Petersburgo, e em ambas as cidades era admirada, mesmo que se ironizasse à socapa com a grosseria dela, e se contassem anedotas sobre ela. Toda a gente, sem exceção, lhe tinha respeito e medo. No gabinete enfumarado conversava-se da guerra, enfim declarada pelo manifesto, e do recrutamento. Ainda ninguém lera o manifesto. Apenas se sabia que fora lançado. O conde sentava-se na otomana entre dois homens que fumavam e conversavam. Não fumava nem falava, mas inclinando a cabeça, ora para um lado, ora para o outro, olhava para os fumadores com visível prazer e ouvia a conversa dos seus dois vizinhos, a quem tinha precisamente instigado para uma discussão. Um dos interlocutores era civil, um homem de cara rugosa, biliosa, magra e rapada, já nos limites da velhice, embora vestido à última moda como um jovem. Pousava os pés na otomana com ar de íntimo da família e enfiando profundamente o cachimbo de âmbar no canto da boca, inspirava o fumo com ímpeto, semicerrava os olhos. Era o velho solteirão Chin-Chin, primo direito da condessa, o má-língua, como era conhecido nos salões moscovitas. Parecia condescender para com seu interlocutor. O outro, um oficial da Guarda Imperial, fresco, rosado, de um asseio impecável, abotoado, penteado, mantinha a boquilha de âmbar bem no centro dos lábios rosados e aspirava levemente o fumo, deitando em anéis da boca bonita. Era o tal Tenente Berg, oficial do regimento Semyonovsky, com quem Boris ia para o regimento e que Natasha mencionara quando quis gozar com a irmã mais velha, Vera, dizendo de Berg que era noivo desta. Estava, pois, o conde no meio deles e ouvia com atenção. A ocupação preferida do conde, para além de Boston, de que gostava enormemente, era esta sua posição de ouvinte, principalmente quando conseguia instigar dois interlocutores loquazes um contra o outro. Então, como é, paizinho, meu honorabilíssimo Alfonso Carlitos de Chin-Chin, rindo e misturando as expressões mais simples e populares russas com as sofisticadas frases francesas, nisto consistindo a peculiaridade da sua fala. Tenciona sacar rendimentos do Estado? Sacar algum da sua companhia militar? Não, Piotr Nikolaevich. Quero apenas provar que na cavalaria há muito menos vantagens do que na infantaria. Agora veja, Piotr Nikolaevich, a minha situação. Berg falava sempre com muita exatidão, calma e cortesia. A sua conversa girava sempre exclusivamente em volta da sua própria pessoa, e de cada vez que se falava de algum assunto que não lhe dizia diretamente respeito, mantinha um silêncio calmo. Assim, era capaz de estar calado durante várias horas, sem experimentar nem causar nos outros o mínimo embaraço. Porém, mal a conversa lhe tocava nos interesses pessoais, lançava-se a falar com prolixidade e evidente prazer. Veja a minha situação, Piotr Nikolaevich. Se eu estivesse na cavalaria, não receberia mais do que 200 rublos por quadrimestre, mesmo com o posto de tenente. E onde estou, recebo 230, disse com um sorriso contente e amável, olhando para Chin-Chin e para o conde, como se fosse evidente que no êxito dele residiam o objetivo e o desejo essenciais dos outros. Além disso, Piotr Nikolaevich, que nome chato, tem que estar sempre a dizer isso. Como passei para a guarda, estou na berra, continuou Berg. E além disso, também na guarda há muito mais vagas na infantaria. Tome também em consideração, por favor, o facto de eu ter de me arranjar com base em 230 rublos. Mesmo assim consigo poupar algum e ainda mando dinheiro ao meu pai. Continuou, fazendo uma bolinha de fumo. Aí é que bate o ponto. O alemão, até na cabeça do machado, moe o pão, como diz o provérbio. Disse Chin-Chin.
passando o âmbar para o outro canto da boca e piscando o olho ao conde. O conde riu-se. Os outros convidados, vendo que Chin-Chin estava de conversa, aproximaram-se para ouvir. Berg, sem reparar no gozo ou na indiferença que provocava, continuava, dizendo que, por causa da transferência para a guarda, já ganhara uma promoção relativamente aos seus camaradas de incorporação. E, quando fosse a guerra, o comandante da companhia poderia muito bem ser morto. E então ele, Berg, ficava a ser o mais graduado da companhia e tornar-se-ia facilmente o comandante. E que toda a gente no regimento gostava dele e o paizinho estava muito contente com ele. Berg deliciava-se ao contar tudo isto e parecia nem passar pela cabeça que os outros também podiam ter os seus próprios interesses. Mas tudo o que contava era tão doce e tão sisudo, a ingenuidade do seu egoísmo jovem era tão evidente que desarmava assim os seus ouvintes. Pois bem, paizinho, seja na infantaria, seja na cavalaria, o senhor há de ser sempre a subir, preconizo-lhe eu, disse Chin-Chin, dando-lhe palmadinhas nas costas e baixando os pés da otomana. Berg sorriu de alegria. O conde encaminhou-se para a sala de estar e atrás dele os outros todos. Era aquele momento antes dos banquetes em que os convidados não encetam qualquer conversa longa à espera de serem chamados para comer e ao mesmo tempo acham necessário mexer-se e falar para mostrarem que não estão impacientes para ir para a mesa. Os donos da casa não param de olhar para a porta e de vez em quando trocam olhares entre si. Os convidados esses tentam adivinhar de quem ou de que ainda se está à espera. Um parente importante atrasado? Um prato que ainda não está pronto? Pierre chegou mesmo antes do almoço e desajeitadamente sentou-se no centro da sala de estar, na primeira poltrona que lhe calhou, barrando o caminho a toda a gente. A condessa bem quis fazê-lo falar, mas Pierre, com os óculos postos, apenas olhava ingenuamente à sua volta, como se procurasse alguém, e respondia por monossílabos às perguntas da condessa. Era tímido, mas só ele não se dava conta disso. A maioria dos convidados, a par da história do urso, observavam com curiosidade aquele homem grande, gordo e quieto, e não compreendiam como um trangalha-danças, já nem ouvi esta palavra antes, trangalha-danças, como um trangalha-danças tão modesto, tinha sido capaz de fazer semelhante asneira com a polícia. Chegou há pouco? Perguntou-lhe a condessa. Oui, madame. Respondeu sempre com a cabeça a rodar por toda a sala. Ainda não vi o meu marido. Não, madame. E sorriu despropositadamente. Parece que esteve recentemente em Paris. Não, deve ser muito interessante. Muito interessante. Houve uma troca de olhares entre a condessa e Anna Mikhailovna. Anna Mikhailovna percebeu que lhe pediam para tratar do jovem. E, sentando-se ao seu lado, começou a falar-lhe do pai. Mas, tal como com a condessa, Pierre limitava-se aos monossílabos. Os outros convidados tagarelavam uns com os outros. Os Razumovsky foi encantador, a senhora é muito boa, a condessa Aprazkin, ouvia-se um pouco por todo lado. A condessa levantou-se e dirigiu-se para o salão grande. Maria Dmitrievna, ouviu-se a voz dela vinda do salão. A própria. Ouviu-se em resposta uma rude voz feminina. Não tardou que Maria Dmitrievna entrasse na sala de estar. Todas as meninas, e mesmo as senhoras, com exceção das mais velhas, se levantaram. Maria Dmitrievna parou à entrada da porta e, do alto do seu corpo volumoso, mantendo bem erguida a cabeça quinquagenária aos caracóis grisalhos, passou a olhar pelos convidados e, como que a arregaçar as mangas largas, ajeitou-as sem pressa. Maria Dmitrievna falava sempre em russo. Ao teu dia, querida e filhos, disse em voz alta e espessa, a abafar todos os outros sons. Então, velho pecador, dirigiu-se ao conde que lhe beijava a mão. Aborreces tempos que houve, não é? Não tens onde fazer correr os cães. Nada a fazer, paizinho, quando estas pombinhas crescem, é preciso arranjar-lhes noivos, quer queiras, quer não, disse apontando para as meninas. E então, Maria Rapaz, assim chamava a Natasha, dizia acariciando a rapariga com a mão, que esta lhe fora beijar alegremente e sem medo. Sei que é traquinas, mas gosto dela. Tirou do seu enorme indispensável uns brincos de rubis em forma de peras e, depois de os ter dado a uma Natasha, festivamente radiante e corada, virou-se logo para Pierre. E tu, meu caro, anda cá, disse-lhe uma voz fingidamente baixa e fina. Anda cá, meu caro. E ameaçadora arregaçou ainda mais as mangas. Pierre aproximou-se e ficou a olhar para ela com os olhos ingênuos por trás dos óculos.
Vem, vem, meu caro. Ao teu pai, no tempo em que ele gozava de certos favores, eu dizia sempre a verdade. Era a única, e a ti o próprio Deus me manda dizê-la. Calou-se. Toda a gente guardava silêncio, esperando o que se seguiria, sentindo que aquilo era apenas o prefácio. Lindo menino, sim senhor, lindo menino. O pai no leito de morte e ele a divertir-se, a montar polícias em cima do... Que vergonha, paizinho, que vergonha. Era melhor ir para a guerra. Virou-lhe as costas e deu o braço ao conde, que mal se continha de riso. Então, acho que são horas de ir para a mesa, não? Disse Maria Dmitrievna. À frente ao conde, com Maria Dmitrievna, depois a condessa, pelo braço do coronel dos hussardos, o convidado obrigatório com quem Nicolai tinha de ir juntar-se ao seu regimento. Seguiam Anna Mikhailovna com Tchin-Tchin, Berg ofereceu o braço a Vera, a sorridente Julie Karaguina ia com Nicolai, atrás deles outros pares, numa fila que se estendia por toda a sala. E por último ao monte fechavam o cortejo as crianças, os preceptores e as preceptoras. Os criados atarefavam-se, as cadeiras se estrondavam, nas galerias já soava a música. Os convidados instalavam-se à mesa. Os sons da música caseira do conde depressa foram substituídos pelo tinir dos talheres, pelo rumor dos convivas, pelos passos leves dos criados. Numa ponta da mesa estava a condessa. À sua direita, Maria Dmitrievna. À sua esquerda, Anna Mikhailovna e outras convidadas. Na outra ponta sentava-se o conde com o coronel dos hussardos à sua esquerda e Tchin-Tchin à sua direita. E depois outros convidados do sexo masculino. A um dos lados da mesa comprida sentavam-se os jovens mais velhos, Vera com Berg, Pieris, Boris, do outro lado as crianças, os preceptores e as preceptoras. O conde, alçando a vista por cima dos cristais, das garrafas e das fruteiras, olhava para a mulher e para a sua coifa alta de fitas azul claras e aplicava-se a encher os copos dos seus vizinhos sem se esquecer do seu. A condessa, sem esquecer as suas obrigações de anfitriã, também lançava por cima dos ananases umas olhadas eloquentes ao marido, a quem a cara e a careca, como parecia a condessa, já contrastavam pela sua vermelhidão, fora do normal com o branco das farripas. No extremo feminino ouvia-se um burburinho monótono. No masculino as vozes tornavam-se cada vez mais altas, sobretudo a do coronel dos hussardos, que cada vez mais vermelho comia e bebia tanto que o conde já o dava como exemplo aos outros convidados. Berg, sorrindo internamente, dizia à Vera que o amor não era um sentimento terreno, mas sim celeste. Boris dizia ao seu novo amigo Pierre os nomes dos convidados e jogava olhares com Natasha à sua frente. Pierre falava pouco. Observava aqueles rostos para ele e comia muito. Desde uma das duas sopas, escolheu a tartaruga, e da empada até às perdizes não deixou passar prato nenhum e não falhou vinho nenhum das garrafas envoltas em guardanapos e que o mordomo, com ar enigmático, mostrava por cima do ombro do comensal vizinho, anunciando madeira seco, húngaro, Rheinwein. Pierre pegava no primeiro copo que lhe calhava à mão, dentre os quatro que faziam parte de cada talher, chegava ao criado, bebia com prazer e olhava para os convidados com um ar cada vez mais afável. Natasha, de fronte dele, olhava para Boris como olham as miúdas de 13 anos, para o rapaz a quem acabaram de beijar pela primeira vez na vida e por quem estão apaixonadas. Os olhos dela desviavam-se às vezes para Pierre. E sob o olhar daquela rapariguinha engraçada e animada, apetecia a Pierre rir-se também, sem saber porquê. Nicolai estava longe de Sónia, ao lado de Julie Karaguina, e falava de novo com ela, sorrindo sem querer. Sónia fazia o seu sorriso de festa, mas sofria visivelmente de ciúmes. Ora empalidecia, ora corava e aplicava todas as suas forças para escutar do que falavam Nicolai e Julie. A preceptora olhava preocupadamente à volta, como que preparada para fazer frente a qualquer um que ousasse ofender as crianças. O preceptor alemão tentava guardar de cor na memória todas as iguarias, sobremesas e vinhos para mais tarde escrever tudo em pormenor na carta que enviaria para a família na Alemanha, e ofendia-se muito quando o mordomo, com a garrafa embrulhada no guardanapo, passava por alto. O alemão carregava o sobrolho, tentando fingir que não queria sequer aquele vinho e que se ofendia. Era porque ninguém estava a perceber que ele não precisava do vinho para saciar a sede
ou por avidez, mas tão só por curiosidade escrupulosa.